teu irmão, Deus está espalhando toda a vergonha que um dia foi posta sobre Balneário Pissarras e mudou a sorte da nossa cidade. Amém? Abre comigo 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Quero que você fique comigo na leitura. Eu vou ler na King James, tá? Que a letra tá maior aqui para mim. Ganhei essa Bíblia de presente, irmão. Pensa numa Bíblia boa. Pensa numa Bíblia legal. É a Bíblia... NVT. Olha o tamanho do NVT aqui, eu estava procurando. NVT. Pensa numa Bíblia boa, irmão. Bíblia muito boa. Se tu quiser, depois eu te indico ela. Essa Bíblia vem com um aplicativo. Cada página que você abre aqui, se você só apontar o aplicativo do teu celular, cada página. Aqui, a página que eu li é 804. Aparece um estudo todinho sobre a página 804. Para você aprender. Pensa numa Bíblia legal. Muito boa. É isso aí mesmo. Vamos lá. Versículo 1 em diante. De certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da amizade, da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo, para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: ó, teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa, como um
dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Jesus, obrigado pela tua presença. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo o que o Senhor tem liberado até aqui. Nós nos rendemos diante da tua presença e inclinamos o nosso coração ao teu, porque entendemos que o Senhor é soberano e que nós somos completamente dependentes do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Espírito Santo, toma o teu lugar de direito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Eu quero que você guarde na sua cabecinha aí agora uma palavra que se repetiu muito, que Davi dizia: Mefibosete vai comer na minha mesa. Ou depois ele dizia, vai comer na mesa do rei. E depois ele disse, vai comer na mesa como filho do rei. Nós precisamos entender, irmão, de uma vez por todas, em nome de Jesus, quem nós somos. O nome Mefibosete significa aquele que espalha vergonha. Aquele que espalha vergonha. E se nós voltarmos um pouco no capítulo 4 de 2 Samuel, nós vamos encontrar justamente o momento quando Mefibosete passa então a se tornar aleijado. A Bíblia fala que quando chega a notícia de que Jonatas e Saul haviam morrido e que os inimigos estavam chegando, a babá de Mefibosete, desesperada por querer cuidar do menino, proteger o menino para que ele não caísse na mão dos inimigos, ela passa a mão no menino, ela sai correndo, mas infelizmente acontece uma tragédia. E o menino cai, cara. E o menino quebra as 2 pernas. E antigamente não é como hoje, irmão, que você quebra, você vai no médico, o médico põe no lugar, coloca lá um gesso, e daqui 30 dias, 40 dias, você já está sem gesso, fazendo fisioterapia, e daqui 60 dias você já está bom, já está jogando bola de novo. Não, naquela época era precária a situação. E uma coisa muito complicada daquele tempo é que todas as pessoas que possuíam uma deficiência, ou se tornavam deficientes, ou nascessem com uma deficiência, eles tinham um destino certo. E o destino era morar nas entradas das cidades. Por quê? Porque eles iriam viver e depender de esmolas. Então é deficiente? Larga na porta. O que é? Se tornou deficiente? Abandona lá também. Porque não tinha valor. Não podia agregar nada. Então, quando Mefibosete se torna aleijado, o destino de Mefibosete, então agora ele é determinado e traçado por aquilo que aconteceu. Mas foi culpa de Mefibosete se tornar aleijado? Não foi. A babá fez de maldade? Não fez, cara. Mas aconteceu. E esse é um ponto que eu quero tratar com você. Tem coisas, irmãos, que acontecem e é independente de nós. Aconteceu, vai fazer o quê? Foi uma tragédia, um acidente, uma catástrofe, sei lá o que aconteceu, mas aconteceu. Independente se nós tínhamos o controle ou não da situação, aconteceu. Agora o que eu preciso entender é que independente do que aconteceu e do que dali para frente vai continuar acontecendo, vai depender de eu saber quem eu sou. Quem eu sou? Mefibosete ainda era uma criança. Talvez se ele tivesse sofrido esse acidente já na fase adulta,
ou na sua fase de jovem, com entendimento, talvez Mefibosete não tinha ido parar em Lodemar. Porque ele saberia quem ele era. Opa, aconteceu um acidente, mas eu ainda sou o filho de Jonatas, que é o príncipe, que é filho de Saul, meu vovô, que é o rei. Só que quando a gente olha para isso, irmão, a gente precisa entender, eu volto dizendo o que eu te falei no início, quem nós somos, porque ou nós vamos começar a entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos príncipes de um rei, para que a gente possa viver o que Deus realmente tem para nós, ou a gente vai continuar sem saber quem somos, vivendo as circunstâncias de coisas que aconteceram independente de nós. Por quê? Porque às vezes a gente aceita muitas coisas, irmão, que a gente não deveria estar aceitando. Às vezes a gente releva muita coisa que a gente não deveria estar relevando. E a gente muitas vezes faz isso por não saber quem somos, por não entender a essência do nosso real DNA, a essência de quem realmente nós somos. E aí a gente vai aceitando as coisas como se fosse de uma forma normal, natural, e está tudo certo, fazer o quê? Deus quis assim, e às vezes não é bem desse jeito. E é por isso que nós precisamos saber quem somos. É por isso que nós temos que ter a clareza e a certeza daquilo que carregamos na nossa vida. E o que isso tem a ver com Pissarras? Tudo a ver. Pissarras é uma cidade, irmão, que nasceu num dia, que começou a ser cultivada, mas que, por receber algumas pessoas sem entendimento, lançou palavras sobre ela. E a falta de alguém destruir na autoridade do nome de Jesus as palavras que foram lançadas, elas só foram crescendo e gerando mais força. Porque durante um tempo, quando eu cheguei aqui, sabe o que eu ouvia? Eu ouvia que o governo da cidade, ele não podia mudar. Porque se mudasse, ia perder a essência da cidade. Porque o objetivo era manter a cidade pequena. Para que não houvesse expansão. Para que a cidade fosse a nossa cidade Pissarras. A nossa pissarrinha. A nossa panelinha. É só nossa. Só que aí, meu irmão, eu entendo que o mundo espiritual, ele rege o mundo físico. E a igreja começa a se levantar em oração, quebrando palavras que foram lançadas, justamente como o nome Mefibosete, espalhando uma palavra de vergonha que foi lançada sobre uma cidade. E as coisas começam a acontecer. O governo começa a ser mudado, algumas coisas novas começam a acontecer. E aí, de repente, uma cidade que tinha 2 mercadinhos. Tem um mercado e 2 atacadão. Uma cidade que era regida só por 2 empresas do outro lado da rodovia. Agora começa a ter uma área grande de indústria sendo construída. E empresas estão chegando. Um lugar onde você olhava para a beira da praia e você via a praia toda, que só tinha mato. Quem mora aqui há mais tempo do que eu, se eu estiver mentindo, você pode levantar a mão e dizer, está mentindo, pastor. Porque quando eu cheguei aqui há 13 anos atrás, eu fiquei desesperado, irmão. Eu fiquei desesperado porque era inverno. 8 horas da noite eu não vi ninguém na rua. Eu falava para minha esposa, vamos dar uma volta. Irmão, parecia aquela cidade de faroeste, sabe? Aquelas bolas de capim rolando no meio da rua. Aí eu olhei um dia para Dani e falei, Dani, você reparou? Ela falou, não quer, irmão. Eu falei, nem cachorro está na rua. Só nós. A senhora mora aqui 20 anos. Da próxima vez eu vou trazer a senhora aqui para contar a história. 22, meu Deus, gente. Aí, nem parece, né? Eu concordo com a senhora. Desenvolvidas? Tá vendo? Vamos marcar um café na casa da senhora? Um cafezinho só, um pãozinho de queijo. Ah, você tá entendendo, irmão? As coisas começam a fazer o quê? Se desenvolver. Você começa a sair de uma esfera de
criança para se tornar numa esfera de adulto, ou seja, você sai da imaturidade e você entra na maturidade. As coisas só passam a ganhar forma quando você cresce e amadurece, para que Deus possa confiar algo novo sobre as suas mãos, porque Deus não vai confiar coisas grandes na mão de crianças. E aonde você passava e só via mato, hoje você passa e faz o quê? Quantos andares tem isso? Olha aquele ali, meu Deus. Aí você passa na rua, é um entregando panfleto. Aqui. 50 vezes, e não sei o quê. 252 vezes ali, eita glória. Desenvolveu, cresceu. Irmão, você está conseguindo entender no teu espírito o que eu estou querendo dizer para você? As palavras de vergonha começaram a ser espalhadas para que elas não se fortalecessem mais, mirrando aquilo que Deus tem para fazer de grande na nossa cidade. E se a gente for parar para olhar, Mefibosete, ele é levado para a cidade chamada Lodebar. O que é Lodebar, irmão? Lodebar é lugar de esquecimento, um lugar de exclusão, um lugar que ninguém lembra, um lugar que tanto faz se existe ou se deixa de existir. Só que quando Deus tem um plano, meu brother Rodrigo, não importa a terra onde tu vai querer se esconder, Ele vai lá te buscar, vai te segurar pela mão e vai dizer: bora, filho, tu não come mais no chão, tu vai voltar a sentar ao redor da mesa para comer como filho do rei, porque eu estou te colocando no lugar que eu tenho para você de volta. Você entende profeticamente Deus segurando a mão de Pissarras? Você consegue, a minha cabeça é fértil, irmão. Visualize isso comigo. Pissarras, uma pessoa levantando a mão e Deus pegando a mão e levantando Pissarras e dizendo: eu vou te pôr no lugar que eu tenho para você. Porque, irmão, a gente precisa entender. A gente vai ler a história dos nossos irmãos, os nossos irmãos moravianos, os nossos irmãos que, cara, lá do país de Gales, que começou com um período de oração com um jovem de 13 anos de idade, dizendo: Deus, envia um avivamento sobre o país de Gales, Senhor, e faça de mim participante disso. Um jovem de 13 anos de idade. A gente começa a ler a história dessa galera, mano, e eles começam a aparecer. Da onde? De Lodebar. Lugar que ninguém viu, lugar que ninguém conhece, lugar que ninguém lembra, lugar que ninguém está nem aí para a paçoca. Mas são lugares como esse que Deus começa a encontrar as suas pérolas preciosas. E é isso que eu tenho visto sobre Pissarras, cara. Foi isso que eu vi esse final de semana, meu irmão. É isso que eu vi esses dias. Pastor, mas conta para nós, foi tudo tranquilo? Ó. Nós vencemos a capetaiada toda. Mas tinha hora que dava vontade de agarrar pelo chifre, mano. Deixa eu tomar até um. Só que essa é a questão. Não importa o quanto o inferno tente ir contra, porque quando Deus tem um propósito estabelecido, e Deus encontra nesse lugar de propósito pessoas disponíveis a serem cooperadores com Ele, Deus se move, irmão. Eu carrego uma palavra comigo. Deus não muda, mas Deus se move.
E na medida em que a nuvem se movia no céu, o povo levantava acampamento no deserto e ia para onde a nuvem estava indo. Se nós entendermos o movimento do céu, irmão, não tem mais nada que te impede de assentar na mesa que foi constituída para os filhos. Mas eu preciso discernir o movimento. Eu preciso discernir o que está acontecendo. Um monte de gente criticou, irmão. Um monte de gente criticou aí, velho. Ligava, mandava mensagem, fazia piadinha. E nós, tipo assim, ó. Entendeu? Tô nem aí. Agora vocês vão ser pastor de areia de praia. Vamos. Marionete? É só um... Como é que falou mesmo? É só uma modinha. Tem coisas, irmãos, que eu olho para dentro da palavra e eu vejo que Jesus Cristo, um lugar onde ele pregou muitas vezes, foi sujando o pé na areia da praia, foi pedindo barco emprestado, porque senão ele ia ter que ficar se molhando, porque conforme Jesus pregava, o povo ia chegando, o povo ia aparecendo. Por quê, irmão? Porque não se engane, tem muito Mefibosete abandonado em Lodebar, desejando que alguém lembre dele para colocar ele de volta, assentado na mesa, para comer daquilo que o Pai tem para a vida dele. A gente precisa entender. Sabe, um dia, uma mulher sinofinícia, ela vai até Jesus e ela começa a dizer: mestre, a minha filha, mestre. E Jesus aqui, ó. E ela gritando: mestre, minha filha, tem misericórdia, tem compaixão, mestre. E Jesus aqui, mestre. E ela diz: ei, para. Ele diz: para. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí você diz: pastor, Jesus chamou aquela mulher de cadela. Chamou de cachorra. Mas aí aquela mulher, irmão, ela olhou e disse: mas os cachorrinhos não comem da migalha da mesa que cai dos seus senhores? E aí eu fico imaginando Jesus olhando para ela, olhando para aquela cambada que rodeava ele e dizendo assim: ainda não vi Israel, fé tamanha sua, viu? Entre linhas, nem essa cambada aqui. Esse pessoal que está comigo aqui, nem esse. É por causa da tua atitude. Vai nessa. Tua filha está livre. O contexto da tua história muda. A tua casa é transformada. E se você está conseguindo entender o que Deus está movendo sobre a atmosfera do estado de Santa Catarina para os demais estados, você vai conseguir entender que a nuvem está movendo. E se você estiver disponível, hoje nós estamos cultuando junto, mas amanhã talvez eu estou orando para te enviar para um lugar que a nuvem está te conduzindo, para que você possa manifestar a glória do Senhor naquele lugar. A gente precisa entender o movimento. A gente precisa compreender as coisas que Deus está fazendo. É um marco. É um marco. De todos os eventos. Ué, fugiu, filha da mãe. De todos os eventos relacionados ao cristianismo, irmão, que já se teve na nossa cidade. Qual foi deles, irmão, que gerou na madrugada desse dia? Nós trouxemos no Psas para Jesus cantores famosos. Tá certo que no último não era tão famoso, mas tudo bem. Mas nós trouxemos o casal lá. Eu tenho que cuidar por causa da internet, mas trouxemos aquele casal. Aí depois veio aquele outro cara da hora, gente boa pra caramba, aquele mano lá. E aí, aquela expectativa, aquela coisa. E aí a gente junta uma galera que é de uma comunidade, que é da outra e do outro, pega um doido que aceita. Porque, irmão,
Tem uma galera que é louca, eles abraçam as coisas assim de um jeito. Eu fico admirado, irmão. Vamos fazer? Vamos. Vamos. Inclusive eu. O Filemão me ligou no início do ano, pastor, eu estou querendo fazer um negócio na cidade, mas eu não sei o que é. Ora comigo. Eu falei, vamos orar. Ele orando de lá, eu orando de cá, nós orando, e hora daqui, hora de lá, não se falamos mais. 2 ou 3 meses depois ele me liga, pastor, lembra aquela conversa? Eu disse, lembro. Ele falou, vamos fazer em Pissarras? Eu falei, agora. E falei para minha esposa, nós vamos fazer aqui. Ela olhou e disse, hã? Amém, amor? Amém. E aí você começa a dizer, e aí, vamos lá? Aí o irmão olha e eu falei, vamos, né? Aí você vai poder ir? Vamos? Vamos. Aí você vai, ô fulano, A galera vai tipo meio de arrasta, tá ligado? Porque tá passando a rede, quem ficou enroscado vai, não tem o que fazer. Só que quando a gente chega naquele ambiente e você começa a ver aquela chuva seródia caindo, mano, mas não de uma forma física, de uma forma espiritual, e as pessoas começando a ser visitadas pelo Espírito Santo, a partir de um movimento de pessoas improváveis, você começa a derramar as lágrimas e dizer, valeu os comentários maldosos, valeu as críticas maldosas, valeu as palavras ofensivas, valeu, irmão, valeu os processos, valeu, porque, meu irmão, ainda que uma alma só tivesse rendido a sua vida para Jesus, já teria valido todo o movimento que aconteceu, porque Jesus, a sua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Você começa a entender a convocação do céu. E aí você começa a entender que um vento, ele está soprando, e no sopro desse vento, alguns pavis que estavam fumegando dentro, eles começam a voltar a se acender. O fogo, olha, não tinha nada a ver, tá bom. O fogo volta a queimar no peito. E aí, de madrugada, você está andando na areia da praia e você está conversando com uma pessoa que você ama, que você tem afinidade, e você começa a contar os projetos. E eu nem sei o que o Demi estava pensando de tudo que eu estava falando. Não sei se ele estava dizendo, gente, o pastor ele é muito fora da curva, ele é fora da casinha. Não sei de onde vai parar a cabeça desse rapaz, de tão... Mas dentro de mim, irmão, é como se o vento assoprasse a chama e o fogo começasse a ganhar vida, brilhando nos olhos, iluminando com clareza a visão de uma palavra de destino que nos trouxe até esse lugar, que há 13 anos atrás era só mato, e agora está virado em construção, está virado em empresas que estão chegando, está virado em pessoas que estão aparecendo, está virado em pessoas que estão saindo de outras cidades, porque estão ouvindo alguma coisa que está acontecendo, e elas querem ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Um movimento, irmão. A vergonha começa a ser espalhada, a terra do esquecimento começa a ser lembrada, e nisso tudo um nome começa a ser erguido e glorificado, e é justamente o nome que está acima de todo nome, começa a resplandecer, e aí, irmão, entra o cumprimento daquela palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou em Apocalipse, eis que ponho uma porta aberta diante de ti, o qual os homens não
poderão fechar, porque a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Essa é a questão. Quando nós nos colocamos à disposição, irmão, não importa onde nós estamos, Deus pega uma pequena fagulha e faz como em Hebreus. Em Hebreus diz que dos anjos ele faz vento, mas dos ministros ele faz labaredas de fogo. Porque é necessário, irmão, só uma fagulha para se incendiar uma floresta inteira. É nesse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar onde a gente canta aquela música. Estou sem voz, irmão. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com dono dos meus dias. A gente começa a entender o que de fato nós estamos cantando. Passa de ser só uma canção e se torna uma vivência. Vale a pena, irmão, perder hora de sono. Depois você estoca. O Rodrigo te ensina como estocar sono. Procura ele, irmão, ele vai te ensinar. Mas vale a pena, irmão. Vale a pena sentir aquele vento cortando. Vale a pena a mão parecer uma pedra de gelo e o subaco está escorrendo suor de nervoso, porque daqui a pouco você vai ter que subir lá, cara, e tu vai ter que entender que não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo que vai se manifestar através de você, e a dependência começa a ganhar espaço e Deus começa a se manifestar. Então a palavra que eu entendi nessa madrugada é justamente essa. Deus está espalhando a vergonha que vieram por intermédio de palavras e fazendo de um lugar desolado casa de habitação. Casa de habitação, quando eu falo, irmão, é casa de cura, é casa de milagre, é casa de restauração, é casa de alinhamento, é casa onde a palavra de Deus diz que o coração dos pais se converteriam ao coração dos filhos e o coração dos filhos ao dos pais. É casa de alinhamento. É casa onde o que eu acho não serve para reger, porque Cristo se torna o governo absoluto da minha vida. É nesse lugar, irmão, que eu estou querendo dizer para você, porque você começa a entender que não interessa ter o domínio, não cabe a nós ter o governo, mas cabe a nós, em sinal de rendição, dizer: Senhor, Tu és o dono de todas as coisas, faça conforme a sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu e seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Quem rege o céu é o Senhor, e se nós permitirmos, Ele vai reger a nossa vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Eu lembrei de um corinho que cantava na Assembleia de Deus, irmã Raquel. Mas isso é muito antigo, não sei se a senhora vai lembrar. Mas era um corinho que as irmãs cantavam assim: não pode apagar o pavio que fumega,
Jesus assopra no pavio e o fogo pega. Não pode apagar o pavio que fumega. Jesus assopra no pavio e o fogo pega. E o fogo pega, e o fogo pega. Jesus assopra no pavio e o fogo pega. E o fogo pega, e o fogo pega. Jesus assopra no pavio e o fogo pega. Que isso, pastor? Se você estiver do lado de alguém que está incendiando, é só você tocar nele. O fogo vai te pegar. E quando pega, irmão, ninguém pode controlar. Porque Ele é o Senhor da igreja. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado, como é que está o pavio aí? Está fumegando, pelo menos? Fala, se estiver fumegando, Jesus vai dar um sopro hoje. E o fogo vai voltar a pegar. E nós vamos incendiar o lugar por onde nós passarmos. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade, irmão? Você crê nessa palavra de verdade? Estou precisando de mais um para a gente orar, para fazer o culto da virada na praia. Irmão, bate foto, Rodrigo. Estou precisando de mais um voluntário para fazer um culto da virada na praia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor. Não duvida de mim não, irmão. Porque se Deus me der essa palavra, nós nunca mais vamos fazer um culto da virada dentro da igreja. E nós vamos aproveitar para ver o sol nascer. Pastor, mas todo primeiro dia do ano chove. Então nós vamos dançar na chuva. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Você pode ficar de pé no seu lugar.